O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos que aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola: quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, essa geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da nossa salvação. O final do ano vai se aproximando, o final do ano litúrgico, e também vem essas literaturas, não é? Essas propostas escatológicas que vão dando a cara de como será o fim. A escatologia é bem isso, as últimas realidades, descendo da palavra escatom, o fim último das coisas. E a liturgia, tanto o Evangelho quanto o Daniel, nos aponta para esse fim. Nem Daniel, nem o evangelista quer causar pânico, medo, terror para os crentes, para os fiéis, mas quer reavivar o coração na expectativa e na esperança, na confiança no Senhor, na confiança em Deus. Esse contexto de Daniel, que já é o primeiro grito, primeira crença na ressurreição, na vida futura, que se conhece, não é? O livro de Daniel, mesmo antes da presença do Senhor, já tem essa expectativa na ressurreição, de uma vida nova. Ele aqui relata a perseguição dos gregos, na cultura grega, aos judeus. E nesse momento, muitos judeus abandonaram a fé primeira, a fé verdadeira, por causa da perseguição, por causa do sofrimento. E o autor está dizendo justamente isso aí: é necessário permanecer firmes na nossa caminhada, firmes na nossa fé, firmes na nossa fidelidade a Deus, independentemente do que possa acontecer, do sofrimento, das tribulações, das dificuldades, que naturalmente vão acontecendo, né? Ninguém está livre dessas coisas. Mas muitas pessoas preferem desistir da caminhada, preferem abandonar o barco. E é essa orientação que Daniel traz para nós nessa manhã. Aquele que permanecer fiel, aquele que permanecer firme em Deus, não ficará sem receber sua paga. Deus vem ao encontro, Deus intervirá, Deus saberá recompensar essa fidelidade, esse caminhar nele. Essa palavra que Daniel traz. Passando dessa escatologia de Daniel porque o próprio Daniel também já prevê, né, a vinda do Filho do Homem, para o Evangelho de hoje, nós percebemos que o próprio Senhor Jesus fala desses fins dos tempos. Então toda a história que você conhece, a história da humanidade, ela tende a caminhar para um fim. É como aquele monte de areia que você coloca no funil e pouco a pouco ela vai descendo, e aquela quantidade maior vai reduzindo, até por aquela argola do funil passar o último grão de areia. A história caminha para isso. Quando a gente percebe os recursos naturais, quando a gente vê o nosso relacionamento, o relacionamento da humanidade, o relacionamento de um país contra outro país, a questão dos armamentos, das bombas atômicas,
questão até mesmo do alimento, né, que já começa a faltar, água potável, a gente percebe que isso vai caminhando para um fim último. E esse fim, nós queremos acreditar que é Deus, que é o Senhor Jesus, porque se começa em Deus, o homem também deve caminhar ao encontro desse mesmo Deus, voltar para Deus. Agora, ao longo da caminhada, o que acontece? Algumas pessoas preferem desviar do caminho, tomar outro rumo, não por vontade de Deus, vontade própria. Tem muita gente que prefere caminhar para o nada, para o vazio. E nós não precisamos nem esperar nesse fim último. Tem muita gente vazia já agora, vazia de tudo, tem nada, não crê em nada, Deus não existe, Jesus é uma farsa, não existe vida após a morte, a vida é somente essa. Então já tem muita gente vivenciando nessa realidade, nesse vazio, mas por decisão própria, não por vontade de Deus. O homem que tem fé, que mantém essa esperança aí anunciada em Daniel, o homem que mantém sua fidelidade, esse homem caminha para Deus. O fim desse homem é Deus, não vai ser outro. O fim desse homem é encontrar-se com o Senhor Jesus. Ele não terá outro fim. Diga aí para essa pessoa: o seu fim é encontrar-se com Deus. O seu fim é encontrar-se com o Senhor Jesus. Diga para ele e para ela: você não está caminhando para o nada. Você não está caminhando para o vazio. Aquele que tem fé, aquele que tem esperança, aquele que crê no nome do Senhor, aquele que crê na palavra de Deus, esse caminha ao encontro do Pai. Saiu do Pai e volta para a casa do Pai. Essa fidelidade presente no Senhor Jesus, esse amor presente no Senhor Jesus, nos mostra esse caminho, essa peregrinação. Cristo sai do Pai, mantém-se fiel e volta para o Pai. Amém, pessoal? Amém. Cristo não voltou para o Pai? Você não saiu do Pai? Você não é criado à imagem e semelhança de Deus? E você quer voltar para onde? Pergunta a essa pessoa: para onde você quer voltar? Por mais que a pessoa seja feia, que pareça mais com Deus do que com Deus, ela tende a voltar para Deus. Ela tende a voltar para Deus. Basta que essa fé, essa esperança, essa fidelidade, semelhante àquela que Jesus apresentou enquanto vida, esteja em cada um de nós. Esteja em cada um de nós. E aí, Marcos, ele transforma esse anunciado em 3 momentos, em 3 fases. A primeira fase são os acontecimentos, os fatos extraordinários. Nós temos vivenciado esses fatos, sim ou não? Muitos e muitos fatos anunciados na palavra de Deus, estamos presenciando a cada dia. Estamos presenciando, seja ligado à relação, seja ligado aos fatos da natureza, né? Estamos vivenciando. E diante desses fatos, ele pede que sejamos atentos, na expectativa, vigilantes, porque cada vez que vai acontecendo, aproxima-se o dia da vinda do Senhor. No segundo momento do Evangelho, ele apresenta esse próprio dia, o dia do retorno do Senhor, da vinda do Senhor Jesus. Então, uma primeira vez ele se encarnou, se fez homem como nós, para a nossa salvação, para remir todos os nossos pecados. Aí era o Cristo misericordioso, era o Cristo bondoso, era o Cristo que se sentava com os pecadores, que deixava as prostitutas estar próximo a ele. Era o Cristo que disse que não veio para julgar, mas para ser julgado, submeteu-se ao julgamento do homem. É um Cristo bem diferente, eu quero dizer para você, desse que vai vir agora, na segunda vinda, bem diferente. Você às vezes está acostumado com aquele Cristo misericordioso, aquele Cristo amoroso, aquele Cristo bondoso que tudo perdoa, e aí você pode, na sua consciência, estar esperando esse Cristo, só que não é esse que vem mais. Amém? A palavra diz assim, ele vem com toda a majestade, com todo o poder, com toda a glória. Ele vem como juiz para julgar as nações. É diferente, sim ou não? É diferente. Lá, Salvador, agora como juiz para julgar os nossos atos.
lá veio plantar, agora volta para colher. Aí não é mais tempo de estar pedindo perdão. Perdão, Senhor, eu não queria fazer isso. Não é mais tempo disso, hein? Não é mais tempo de arrependimento. É tempo do Senhor colher os frutos que plantou. Pergunte para essa pessoa, quais são os seus frutos? O que você vai apresentar para o Senhor? Diga, eu estou perguntando o que você vai apresentar para o Senhor. Ele vem como juiz. O papel do juiz é julgar o réu, é dar um destino, uma pena. Daí, os comparsas do PT foram julgados, alguns condenados, outros libertos, salvos. É o papel do Senhor Jesus enquanto juiz. Ele vai julgar as nações. Em cima do que pregou, em cima do que anunciou, ele vai julgar as nações. A palavra diz: 2 mulheres estarão lavando roupa, uma será levada, outra será deixada. 2 homens estarão ceifando, um será levado, outro será deixado. 2 pessoas estarão lado a lado numa assembleia. Olha para essa pessoa assustada que está do seu lado. 2 pessoas sentadas na assembleia, uma será levada, outra será deixada. Diga, eu serei levado. Diga aí para ela, eu serei levado. Aí a outra fala, não, sou eu. Fica aquela briga, não é? É verdade. E diante dessas palavras, meu irmão, minha irmã, nós pensamos em Apocalipse 21, 20. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 21, 20. Vem, Senhor Jesus. O verdadeiro cristão, o verdadeiro fiel, não deve temer esse dia, a chegada desse dia. Muito pelo contrário, ele fica pedindo, vem, Senhor Jesus, porque esse mundo aqui basta. A palavra diz que surgirá um novo mundo das ruínas dos velhos mundos. Desse velho mundo, dessas ruínas, surge um novo mundo. Surge também um novo homem, uma nova mulher no Senhor Jesus. Então, não é para ter medo disso. Se você está preparado, se você tem a sua fé, se você tem caminhado com o Senhor, você deve dizer para Ele, vem, Senhor Jesus. Agora, se você está aí, uns parafusamentos na cabeça, mas será que eu realmente estou preparado? Será que eu não serei essa mulher que será esquecida? Será que eu não serei esse homem que será deixado aí na ceifa? Ai, Senhor, demora mais um pouco. Mas se estiver preparado, já pode proclamar aí, Apocalipse 21, 20, vem, Senhor Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.